Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre trabalho. Trabalho. Talvez você já esteja aí achando ruim, porque normalmente no domingo a gente não quer pensar em trabalhar, pastor. Pelo amor de Deus, você vai falar de trabalho logo no domingo. Mas é um bom dia para não trabalharmos, mas pensarmos sobre. Né? Até porque, sim, tem tudo a ver evangelho com o trabalho. Aliás, o trabalho, ele aparece, sabe quando na Bíblia? Não é no capítulo 3. Ah, pastor, o trabalho só apareceu depois do pecado. O pecado destruiu tudo e aí apareceu o trabalho. Não, não foi isso. O trabalho apareceu antes do capítulo 3. Apareceu no capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus criou o homem, Deus ele criou o jardim e colocou o homem no jardim. E ele colocou o homem no jardim para o quê? Para cultivar e guardar. Nós já estudamos isso aqui. Lembre-se. Né? Então, isso é trabalho. Okay? Então, o trabalho não surge a partir do pecado. E é importante a gente pensar qual é a vontade de Deus para o trabalho. A ética cristã em relação ao trabalho. Normalmente a gente não pensa nisso, é porque nós vivemos no evangelicalismo dos nossos dias uma dicotomia, né? Fé, oração, leitura da Bíblia é igreja. Diversão, família, trabalho, essas coisas, é fora da igreja. Né? A gente vive essa separação entre fé e as outras coisas da vida. Irmãos, esse pensamento não é bíblico. A palavra de Deus, ela nos orienta a que a nossa fé em Cristo, ela influencie tudo na nossa vida. Nós estamos vendo isso em Efésios. Efésios primeiro mostra a fé. Capítulo 1 até o capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ele explica para a gente o Evangelho. Ele explica para a gente que nós temos agora a bênção, a toda sorte de bênçãos espirituais através de Jesus Cristo. Paulo ele abre Efésios falando isso, falando das bênçãos. E como é que a gente tem essas bênçãos? Através da morte e ressurreição. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, os quais nós andávamos outrora seguindo a concupiscência da carne, seguindo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, seguindo o mundo. Mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, pelo seu infinito amor com o qual nos amou, Ele nos deu vida através de Cristo Jesus. Então, Paulo, até o capítulo 4 de Efésios, ele vai nos mostrar o Evangelho. Agora, do 4 em diante, ele vai mostrar para a gente a aplicação prática do Evangelho nas nossas vidas. No capítulo 4 mesmo, ele vai dizer: olha, agora que vocês foram chamados pela graça do Senhor, agora andem, vivam de maneira digna do Senhor. E o que é viver, Paulo, de maneira digna do Senhor? Ele vai falar na nossa maneira de viver, como nós lidamos nos nossos relacionamentos. Ele vai dizer, olha, você precisa viver um processo diário ele traz a metáfora, a figura da troca da roupa. Tira a roupa, tira a velha roupa, que é o velho homem. Quem vivia de acordo com os não crentes, de acordo com suas concupiscências. Renove a sua mente
e coloque a nova roupa. Que nova roupa é essa? O novo homem que nasceu a partir do caráter de Cristo Jesus. Então agora, aqueles que mentiam, não mintam mais. Aqueles que roubavam, não roubem mais. Aqueles que viviam falando coisas que não convêm, que não edificam, agora eles vão viver falando coisas que edificam. Vão deixar a cólera, a ira, a raiva, a gritaria, a blasfêmia. E aí chegamos no capítulo 5 de Efésios, em que Paulo, ele diz: vivam, agora que vocês foram chamados, agora por Cristo Jesus, vivam de acordo com o que vocês são, filhos da luz. Não vivam mais como os não crentes, são filhos das trevas, mas vivam como filhos da luz. E aí ele vai trazer exemplos de vida da luz muito específicos. Ele vai falar para vários grupos. Nós já vimos isso. Casamento. Como é que é o casamento do filho da luz? A esposa segue a liderança do seu marido e o marido está disposto a dar a sua própria vida pela esposa. Como é que é a relação dos pais e filhos, dos filhos da luz? Os filhos obedecem os pais e os pais não provocam a ira dos seus filhos. E agora ele vai falar do trabalho. Então perceba, tudo na vida do crente tem a ver com o Evangelho. O Evangelho transforma toda a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa família, me transforma como marido, como pai, transforma a forma como eu lido com os meus pais e transforma também o meu trabalho. E é isso que nós vamos ver hoje. Como nós, como filhos da luz, devemos lidar com o trabalho. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 5 até o verso 9. Diz assim: vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Amém. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pelo privilégio que temos de ser a tua igreja, o teu povo. Obrigado por esse domingo, obrigado por essa manhã, em que a gente pode estar juntos em volta da tua palavra. Que o teu Espírito, o Espírito de Cristo, fale conosco. Ministra, Senhor, a nós a tua vontade. E nós, teus filhos, os filhos da luz, te ouviremos, diremos amém e obedeceremos a tua voz. E Cristo será glorificado em nós mais uma vez. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós já vimos a instrução das Escrituras a respeito do trabalho. Nós vimos isso na exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Estamos expondo essa carta aos domingos à noite. Capítulo 2, nós vimos que Pedro ele instrui também aos servos. E lá nós vimos que Deus ele se agrada dos servos que procedem bem para com seus senhores, mesmo quando esses senhores são maus. Porque isso imita a Cristo.
E nós vimos que Deus se agrada desses servos que não retribuem o mal aos seus senhores. Antes, eles se entregam aos cuidados de Deus, fazendo bem. Por quê? Porque isso é reproduzir o caráter de Cristo. Porque isso é fazer o que Cristo fez. Nós vimos também quanto à servidão. E isso é importante repetir aqui, logo no começo. A Bíblia ela tem sido atacada há muitos séculos, de diversas maneiras, né? Nos nossos dias, ela tem sido acusada de ser patriarcal, misógina e de várias coisas. Uma das coisas é que ela defende a escravidão. Okay? Textos como esse, né, que Paulo ele está dizendo para os crentes, né, escravos, obedeçam aos vossos senhores. Esse tipo de texto é acusado, então, pelos incrédulos como escravocrata. A Bíblia, ela defenderia, então, a escravidão. Queridos, mas essa é uma acusação de quem não conhece as Escrituras, definitivamente. Não é? Paulo, aqui, ele não está com foco na escravidão propriamente dita. Ele entende que o Evangelho ele vai além, ele vai acima de circunstâncias como essa, de situações como essas. São situações importantes? Sim, são situações muito importantes. Mas, de acordo com as Escrituras, existe algo ainda mais importante que isso. Existe algo a ser tratado que é muito mais importante que isso. O Evangelho é muito mais importante do que situações como essa, por mais importante que seja. Então, a preocupação de Paulo é, olha, vocês estão vivendo essa situação, essa é uma situação injusta, essa é uma situação realmente que não agrada a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem viver o Evangelho, inclusive, nessa situação. Essa é a preocupação de Paulo. Né? Até porque Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, em Cristo Jesus não existe mais homem nem mulher, não existe mais judeu, nem gentil, não existe mais escravo, nem livre. Eu não acho uma declaração como essa em Sócrates, em Aristóteles, em nenhum pensador da história antiga que baliza o pensamento ocidental hoje. Nenhum falou nenhuma declaração como essa. Somente o cristianismo está dizendo, olha, as relações sociais são essas, ok, mas lembrem-se, diante de Deus vocês são iguais. Porque tanto a democracia tão enaltecida da Grécia e Roma antiga, tão enaltecida nos nossos dias, ela dizia, são todos iguais. Mas tem uns que são mais iguais que outros. São todos iguais. Mas as mulheres não podem votar. São todos iguais. Mas os escravos não têm nem alma. Somente os proprietários de terra podem votar. Na ágora grega. Esse era o pensamento da época, mas a palavra de Deus, ela não diz isso. Então, ela vai totalmente de encontro ao pensamento não cristão. Então, realmente, acusar a Bíblia de ser escravocrata é não conhecer as Escrituras. No cristianismo, até mesmo a relação entre escravos e senhores, ela é transformada, queridos, pelo Evangelho. Essa é a verdade, é o que nós vamos ver agora. Ok? Então, dito isso, vamos ao texto. E em poucas palavras,
Paulo, aqui nesse texto, diz: o filho da luz, que é empregado ou patrão, serve como cristão. O filho da luz, até rimou para você poder guardar aí. O filho da luz, que é empregado ou patrão, serve como cristão. Vamos entender isso. Antes de mais nada, vamos falar aqui dos empregados, né? Eu coloquei os empregados para aplicar para o nosso tempo. O filho da luz, que é empregado, serve com obediência e respeito. É interessante que ele, no verso 5, ele coloca: vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo. Ou, aí na sua tradução, segundo a carne. Okay? São senhores segundo a carne, são senhores desse mundo. É interessante Paulo colocar essa ressalva aqui. Parece um parêntese aqui. Né? São senhores, mas são senhores desse mundo. E isso precisa ser lembrado. O que Paulo está dizendo aqui? Duas coisas. Primeiro, da temporariedade da relação. É só nesse mundo, não é para sempre, não é por toda a eternidade. É só nesse mundo. E em segundo lugar, existe um Senhor que ele é o Senhor dos céus e da terra. E ele está acima, então, dos senhores desse mundo. Então, esses devem prestar contas. Este Deus, o Senhor Jesus Cristo, está acima de qualquer senhor deste mundo. Isso é bom ter em mente logo de início, né? Porque tudo que nós fazemos tem que ter em vista essas duas coisas. Primeiro, a temporariedade, e segundo, no final das contas, nós prestamos contas ao Senhor sobre todas as coisas. Então, você que é dona de casa, tem essas duas coisas em mente. A sua condição é uma condição temporária e você presta contas ao Senhor de tudo, sobre todas as coisas. Você que trabalha na indústria, tenha isso em mente. A sua condição é temporária e você presta contas ao Senhor. Acima de tudo, ao Senhor. Você que trabalha como professor, você que trabalha no comércio, né? Você tem que ter isso em mente. A sua condição é temporária e você presta contas ao Senhor. Agora, você tem que servir, sendo empregado, sirva com obediência. É o que Paulo vai dizer na sequência. Obedecei a vossos senhores deste mundo. Queridos, nós já vimos, você que está acompanhando a exposição de Efésios, nós já vimos que a relação do crente com outras pessoas é baseada na submissão. Você já percebeu isso? Lá no capítulo 5, versos 21, o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. No verso 22 ele diz: esposas, se submetam os vossos maridos. No capítulo 6, verso 1 diz: filhos, sejam obedientes aos seus pais. Perceba, obediência, submissão. Esse é o fundamento das relações do crente em relação aos outros. Nós nos submetemos. Então, nas relações de trabalho não seria diferente. Os servos devem se submeter aos seus senhores, empregados aos seus patrões. Claro, queridos, como já vimos em Pedro, essa submissão não é uma submissão absoluta. A nossa submissão absoluta é a Deus. Se a ordem do patrão quebra o nosso princípio em relação a Deus, então não obedecemos. Mas em via de regra, sim. O cristão, querido, ele não é rebelde. Ele não é insubmisso. A marca do cristão é a obediência. Se
alguém que se diz crente, mas é black bloc, tem alguma coisa estranha. O crente ele não está envolvido em quebradeiras. O crente não está envolvido em revoltas. Por quê? Porque a sua marca é diferente. Por isso que a metáfora que a Bíblia usa para o crente não é de raposa, não é de lobo, não é de nada de animais de caça. Sabe qual que é? Ovelha. Por quê? Pela obediência. Justamente. Pela obediência. Então, queridos, a ética cristã do trabalho é muito interessante. Ela contribui para o crescimento da empresa. É interessante isso. Porque nós vemos no socialismo, como ideologia, o socialismo ele se contrapõe às escrituras até nisso. Né? No socialismo, Marx, escrevendo aquele livro, O Capital, ele coloca a guerra entre as classes. Né? Existe uma guerra, de acordo com Marx, acontecendo entre a classe mais favorecida e a classe menos favorecida. Né? Não leia não, mas está lá no Manifesto Comunista. Né? Eles explicam isso. Então, o que o proletariado, que é a classe oprimida, tem que fazer? Tem que se revoltar. Tem que fazer a revolução contra a classe dominadora, opressora, dominante. Né? O que as Escrituras dizem? Obedeça. Isso é incrível, querido. Sabe por quê? É porque quando a Escritura ela fala a partir de Deus, querido. É a palavra de Deus. Não é sociologia. Não é ciência humana. É a palavra de Deus. E Deus está muito mais preocupado com o nosso coração, com o testemunho que nós damos a partir do nosso coração em relação ao Evangelho do que qualquer outra coisa. Então, o cristão ele não participa de grupos no trabalho que estão insatisfeitos com o patrão. Sabe aquele grupo de WhatsApp que se abre contra o patrão? E o patrão não sabe? Pois é, ele não participa desse tipo de coisa. Ao contrário, ele promove ideias e iniciativas que ajudam a empresa. O cristão ele não explora, e eu fiz questão de usar essa palavra aqui agora, porque só se fala da exploração do patrão em relação ao empregado. Mas existem também formas do empregado explorar o patrão. O cristão não, ele não explora o seu patrão por conta de sua condição menos favorecida. Por exemplo, ele cumpre os horários, ele faz o trabalho que foi combinado, ele conduz os negócios com honestidade. Depois dá uma olhada aqui, você pode dar uma olhada na Constituição Brasileira. Depois você pode pedir ajuda lá para o Vitor, o nosso advogado, em relação à lei trabalhista. A nossa lei trabalhista, infelizmente, ela foi promulgada, né, na década de 90, a mais recente, e ela foi influenciada por uma ideologia socialista, uma ideologia de esquerda, né, em que ela privilegia os empregados. O patrão hoje, tem alguns patrões aqui, o patrão hoje ele não sabe exatamente como lidar com o empregado, exatamente por conta dessa legislação. A palavra de Deus ela não faz isso. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 15, veja o que ela diz. Levítico 19, 15.
Não farás injustiça em um julgamento. Não favorecerás o pobre. Olha aí. Não favorecerás o pobre, porque ele é pobre. Nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Está vendo? Nem cá, nem cá. Nem pobre, nem rico. Justiça. Justiça. Agora perceba ainda, voltando aí para o verso 5 de Efésios 6, que o servo deve servir com obediência, com temor e tremor. Temor, já vimos no capítulo 5, é respeito. Respeito e um respeito reverente, tremor, ok? Aí a gente se pergunta, a quem? Bom, em primeiro lugar, ao patrão. Mas, principalmente, a Deus. Porque, na continuidade, ele vai dizer com sinceridade de coração, assim como a Cristo. A referência, então, é: eu trabalho com obediência ao meu patrão, o respeitando, mas eu faço isso com respeito reverente a Deus. Porque eu tenho um respeito reverente a Deus, eu respeito o meu patrão. E aí isso já diminui as nossas racionalizações quando a gente é injustiçado, né? Ah, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, ele não merece, ele pisa na bola, ele faz isso ou aquilo. Tá. Ok. Concordo? Em muitas ocasiões, sim. Mas o nosso respeito, em última instância, deve ser a quem? A Deus, ao Senhor. Então, porque eu respeito de maneira reverente o meu Senhor, então eu vou respeitar o meu patrão. Porque eu devo dar exemplo, porque eu devo testemunhar do Evangelho aonde eu estou, então eu vou obedecer o meu patrão. Lembra de Daniel? Daniel na corte babilônica. Deixa eu perguntar para você, Nabucodonosor era um excelente patrão, né? Era um ótimo patrão. Dava 13º, férias, tudo certinho. Não! A corte babilônica era uma corte ímpia. Mas o testemunho que Daniel deu na corte babilônica era um testemunho de um homem fiel. Um homem que trabalhava com fidelidade, mesmo em um contexto de impiedade. Agora lembra, a obediência dele absoluta era a Deus. Tanto é que quando Nabucodonosor disse, vocês vão ter que me adorar agora, aí Daniel disse, opa, peraí, eu caminhei até aqui, a partir daqui, aí não, aí eu devo obediência ao Senhor. É essa mentalidade do servo de Deus, do filho da luz. Ele serve com obediência e respeito reverente. Na sequência, no verso 5, na parte B, a gente vai ver aqui que o filho da luz, que é empregado, entende que o seu serviço, antes de mais nada, é para o Senhor. E aqui Paulo, o que ele já mencionou rapidamente, agora ele vai trabalhar um pouquinho melhor. Perceba o seguinte, esse empregado que entende que seu serviço é para o Senhor, ele serve a Cristo servindo o patrão. Ele serve a Cristo servindo o patrão. Esse o sentido da expressão aqui, assim como a Cristo. E é interessante porque Paulo ele fala disso em todas as relações aqui de Efésios. A mulher,
a esposa, ela se submete ao marido, não é porque o marido é bonzinho, não é porque o marido é legal, não é porque o marido é gente boa. Não, ela se submete ao marido, por quê? Porque fazendo isso, ela se submete a Cristo. Da mesma forma é o marido ama a sua esposa a ponto de dar a sua própria vida por ela, né? O que é curioso, né? Porque nós maridos, muitas vezes, a gente não quer nem abrir a porta do carro para a esposa, quanto mais dar a vida por ela, né? Mas nós devemos fazer isso, por quê? Por causa de Cristo. Não é por causa dela, é por causa de Cristo. Os filhos devem se submeter aos seus pais por causa de Cristo. A mesma coisa são os servos. Os servos devem se submeter aos seus patrões por causa de Cristo. Servimos ao patrão servindo a Cristo. Agora, ele vai continuar. No verso 6. Não servindo só quando observados. Ou seja, ele serve o empregado. Pode seguir aí, Eduardo. O empregado, ele serve a Cristo servindo o patrão, e ele serve de verdade. É essa a expressão aqui. Né? Lembra quando você era menino pequeno, lá em Barbacena? Quando teu pai e tua mãe te davam uma ordem? Menino, arruma a cama. O que você fazia? Bom, se você era igual eu, você não arrumava, né? E aí, quando o pai estava chegando em casa, aí você via, então, o barulho da fechadura, o que você fazia? Corria para arrumar a cama, né? O problema é que, às vezes, enquanto empregados, nós fazemos a mesma coisa. Nós somos tentados a bajular o patrão para a gente poder obter algum lucro, alguma vantagem. E aí a gente não trabalha de verdade, a gente trabalha para o patrão ver. Né? Esse não é o cristão. O discípulo de Cristo, ele serve de verdade. Ele serve de coração. Olha o que Paulo diz aí. Como servos de Cristo, fazendo de coração, né, a vontade de Deus. Então ele serve de coração, lembrando, coração nas Escrituras não é somente emoção, não é simplesmente sentimento. Coração nas Escrituras é o cerne do ser humano. Tem a ver com sentimento, sim, mas também razão e vontade. É por isso que logo em seguida ele vai dizer, fazendo de coração a vontade. Vontade de quem? De Deus. Né? Então todo o nosso ser está concentrado para fazer um bom trabalho, porque fazendo esse bom trabalho nós estamos servindo a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, fazendo a vontade de Deus, e no verso 7, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Então, olha, serve de verdade, serve de coração, serve de boa vontade. E no verso 8, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer, ou seja, serve sabendo que o Senhor recompensará. Olha só. O empregado, ele serve com isso em mente. Ele serve a Cristo, ele sabe que servindo o patrão ele está servindo a Cristo, ele serve de verdade, ele serve de coração, ele serve de boa vontade, serve sabendo que o Senhor o recompensará. Queridos, a nossa ética no trabalho deve acompanhar a nossa fé. A nossa ética no trabalho deve acompanhar a nossa fé. Se nós dizemos que somos cristãos, discípulos de Cristo, então a forma como trabalhamos
tem que expressar isso. Tem que expressar isso. E aí a gente precisa se perguntar, como o nosso trabalho tem sido um testemunho da nossa fé? Como a forma como nós estamos trabalhando de segunda a sexta, como que isso está expressando aquilo que nós declaramos crer? A gente precisa pensar nisso. Será que a nossa fidelidade no trabalho, ela tem apontado para Cristo? Nós somos tentados, queridos, primeiro, a não nos identificarmos como cristãos no trabalho. É o agente secreto. É o cristão agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão. E quando alguém fica sabendo, diz, não, você não. Não é? Segundo lugar, quando nós dizemos abertamente que somos cristãos, quando nós dizemos para todo mundo que somos cristãos, o problema é que nem sempre o nosso discurso, nem sempre a nossa prática acompanha o nosso discurso. E aí as pessoas continuam dizendo, não, você não. Espera aí, como é que você agiu desse jeito com o patrão e agora você está dizendo que é crente e está me chamando para ir para a sua igreja assistir o coral da igreja? Como assim? Você está lá num grupo de WhatsApp metendo a boca no patrão e agora você está falando de Jesus para mim? É quando a nossa prática no trabalho, ela contradiz a nossa fé. Contradiz a nossa fé. Mas os filhos da luz, não. Os filhos da luz, eles são chamados a viver no trabalho o que eles creem em relação a Cristo. Agora vamos ver o patrão. Verso 9. É um verso só, né? Então é tranquilo, né? Vamos ver. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Pronto, acabou. Isso aqui é incrível. Paulo está dizendo, faça o mesmo. Espera aí, Paulo, como assim? Fazer o mesmo, como assim? Aí a gente precisa lembrar agora o que Paulo acabou de falar para os empregados. Como é que o empregado tem que servir o patrão? Com respeito, sabendo que servindo o patrão ele está servindo a Cristo, de boa vontade, servindo de verdade, de coração, sabendo que o Senhor o recompensará. É isso que Paulo então está dizendo. Do mesmo jeito, vocês patrões. Então, do mesmo jeito, você que é patrão, sirva ao empregado como se você estivesse servindo a Cristo. Você que é patrão, sirva de verdade o empregado. Você que é patrão, sirva de coração o empregado. Você que é patrão, sirva de boa vontade o empregado. Você que é patrão, sirva o empregado sabendo que o Senhor vai recompensar você. É isso? É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo então ele vai dizer, e ele vai especificar aqui em poucas linhas. Primeiro, sem ameaçá-los. Sem ameaçá-los. Sem ameaçar o empregado. Né? O nome disso, nos nossos dias, é assédio moral. Né? Você pode ir lá na legislação trabalhista, você vai encontrar isso.
Eu encontrei uma explicação disso no site do TST, o Tribunal Superior de Trabalho. Ele diz que assédio moral é o ato de importunar alguém de forma abusiva. Como isso pode se dar? Alguns exemplos. Sobrecarregar o profissional com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente executava. E aí isso provoca nele a sensação de inutilidade e de incompetência. Isso é assédio moral. É impor punições vexatórias, tipo, não cometeu a meta, não cumpriu a meta, então vai fazer aquela dancinha, né? Ou vai pagar aquela prenda, né? Não levar em conta, significa não levar em conta seus problemas de saúde, né? O funcionário fica doente e acha que ele está fazendo corpo mole, né? Ignorar, às vezes né? Mas às vezes não. Ignorar a presença da pessoa assediada, né? Dirigindo-se apenas para os outros, né? Então, é aquela situação que o patrão não fala com aquele empregado, fala com todo mundo na sala, menos com aquele empregado, né? Tudo isso, de acordo com o TST, é assédio moral. De acordo com a palavra de Deus, isso é ameaçá-los, isso não condiz com aquele que é filho da luz. E Paulo continua dizendo, sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vós, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Ou seja, o patrão que é filho da luz, ele serve sabendo que o Senhor é soberano e justo. O Senhor é soberano, ele é Senhor tanto deles, do patrão, como vosso. Tanto do empregado quanto do patrão, o Senhor é Senhor. Então o patrão tem que ter isso em mente, sabendo que ele presta contas ao Senhor, que é juiz sobre todos. E o Senhor vai cobrar a forma como o patrão lida com o empregado. É isso que está na cabeça, ou deve estar na cabeça, do patrão filho da luz. O Senhor é justo, ele está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Nós fazemos diferença o tempo todo. Nós fazemos diferença, né? Quer ver um exemplo muito simples? Experimenta ir numa loja no shopping de Havaiana. Cadê os cariocas daqui? O carioca gosta de usar Havaiana, né? Experimenta ir de Havaiana numa loja de shopping, para você ver como você é tratado. Né? Nós fazemos diferença o tempo todo. Né? Carros, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu estava numa reunião de pastores em outro estado e o pessoal lá estava discutindo se iria trocar o carro da convenção ou não. Porque o carro, de acordo com alguns, já estava ultrapassado. E aí levantou-se um dos pastores e a palavra dele ganhou sobre os demais. E o argumento dele foi o seguinte: irmãos, nós precisamos ter o carro melhor que a gente puder, porque a gente precisa expressar que somos filhos do rei. O que temos tem que expressar. Eu estou falando de pastores batistas, gente. Infelizmente, a gente tem essa concepção de tratar as pessoas conforme as suas posses, conforme o que aparentam ser. Mas, queridos, o Senhor Jesus, ele não faz isso. Ele é justo juiz, ele não faz diferença entre as pessoas. Não faz diferença. Então, quando nas nossas relações de trabalho, não fazemos também.
é patrão, é empregado, lembre-se, você serve primeiro a Cristo Jesus. Na situação que o Senhor colocou você. O Senhor te colocou como empregado, sirva. Sirva dando glória a Cristo como empregado. O Senhor te colocou como patrão, sirva dando glória a Cristo como patrão. É essa a orientação da palavra de Deus para nós. Então a gente precisa realmente se perguntar: o meu trabalho, a condição que o Senhor me colocou, tem sido um instrumento para a glória de Cristo? Eu tenho trabalhado de maneira que as pessoas olham para o meu trabalho e dizem: olha, essa pessoa é diferente. Essa pessoa não reclama, essa pessoa não distrata os outros, trata todo mundo igual, é justo, ele é honesto. Ele tem algo diferente. Eu vou lá perguntar. Aí sim você pode dizer: é que eu sou discípulo de Cristo. Às vezes a gente se cala porque a forma como a gente trabalha traz vergonha. Então a gente é obrigado a se calar. Eu quero encorajá-lo nessa manhã a se colocar diante do Senhor, rogando pela graça do Senhor. Senhor, que a Tua graça esteja sobre mim de maneira que eu possa glorificar o Senhor como o Senhor me colocou. Se o Senhor me colocou como empregado, amém. Se um dia o Senhor quiser me fazer patrão, amém também. Mas enquanto eu sou empregado, me dá graça para que eu possa glorificar o Senhor Jesus Cristo através do meu trabalho. Se o Senhor me colocou como patrão, amém. Me dá graça para que na relação com os meus empregados eu possa glorificar a Cristo no trato com eles. E eles possam dizer: o meu patrão, ele é um discípulo de Cristo.